Hoje eu vou falar de um mini videogame chinês que recebi meio que de surpresa. Nunca tinha ouvido falar da fabricante, me parece que eles não participam do circuito de portáteis vindos daquelas bandas. É o Trimui Model S, e peço licença para chamar assim porque nem os gringos sabem qual é a melhor pronúncia. Um aparelhinho muito pequeno e leve, a fabricante diz que tem 80 gramas, mas quando eu pesei deu menos de 70, e o foco dele, claro, é rodar jogos de plataformas clássicas como Mega Drive, Super Nintendo e Game Boy. Custa entre 40 e 50 dólares para importar, não fica nem entre os mais baratos, nem entre os mais caros. Para quem se interessar pela aquisição depois de assistir ao vídeo, vou deixar o link de compra aqui embaixo na descrição. A carcaça é feita de metal no fundo e plástico transparente na frente, um visual interessante que te deixa ver a placa, eu gosto dessas coisas. O próprio nome está gravado na placa ali no canto inferior esquerdo. Essa transparência atrapalha um pouco a leitura das legendas dos botões, que ficam na lateral da carcaça. Mas beleza, depois de um tempo você até acostuma com as posições e não precisa ler nada. Embaixo a gente encontra uma entrada para cartão microSD e plug USB tipo C. Já na parte superior existem dois gatilhos, botões de ombro, que são pequenininhos. Para mim ficou faltando apenas uma entrada para fones de ouvido, que não existe. Eu testei um adaptador USB-C para P2, pluguei fones cabeados que tinha por aqui e o áudio saiu, mas só por um lado, não parece ter sido feito com esse propósito. A caixinha de som inclusa é mono, fica à direita e tem um volume até considerável, mas eu não recomendo colocar perto do máximo porque saem alguns sons meio estridentes. Os botões do Trimui Model S são curiosos, porque embaixo deles, em vez de ter uma membrana que faz contato com a placa, é o convencional, aqui existem uns switches clicáveis, como se fosse um teclado mecânico, sabem? Cada botão tem um, incluindo os gatilhos na parte de cima. E o resultado, gente, pra ser sincero, é muito bom. Eu já gosto de botões clicáveis e aqui, na prática, a gente tem comandos bastante precisos. O direcional em cruz, como tem uma estrutura circular, acaba sendo bom não só para games de plataforma, como jogos de luta também. Dá pra soltar um Hadouken sem problemas. Por fim, os gatilhos poderiam ser maiores, mas de forma surpreendente funcionam bem. O lance é que os games que eu rodei por aqui não exigiam gatilhos. Vamos falar mais de compatibilidade daqui a pouco. O Trimui tem tela de apenas 2 polegadas, pequena como a de um Game Boy Micro, lembram dele? E é do tipo IPS, quer dizer, não distorce a imagem quando é vista de forma angulada. Outro ponto interessante à primeira vista é o sistema operacional dele. Traz um visual simples e bonito, em minha opinião. Além de emuladores, ele vem com uns 3 jogos de código aberto que eu não dei muita bola. Esse sistema, que é uma espécie de variação do Linux, vem instalado na memória interna. O cartão microSD que acompanha na caixa tem os jogos. Colocando aqui, eles já aparecem na interface sem muita dificuldade. E essa interface dos emuladores é bastante simpática, com artes para cada um dos jogos quando você pressiona para a direita. Dá inclusive para adicionar mais games e outras artes. É só ligar o cartão no computador e colocar as ROMs com as imagens nas pastas certas com os mesmos nomes. Aí vai aparecer lá no menu. Agora, eu percebi uma coisa. Se por um lado a interface de fábrica é bonitinha, por outro é um tanto quanto limitante. Você não tem acesso a muitas configurações dos emuladores. Na verdade, você não sabe nem quais são os emuladores usados. Dentro de um game, quando se aperta o Select, aparecem as opções de salvar, sair, não muita coisa além disso. Não tenho dúvidas de que tem uma galera que não gosta de ficar encucando muito, que vai até curtir. Alguma coisa enxuta, simples, sem opções demais para se perder. Mas um efeito colateral ruim, por exemplo, é que alguns emuladores têm uma proporção de tela padrão que é diferente da telinha do Trimui. E aí a imagem do jogo pode não aproveitar todo o display, fica menorzinha. Nesses casos, não existe a opção padrão para mexer nisso, já que o sistema de fábrica é travado, digamos. Em relação à força bruta, ele está mais ou menos no patamar de aparelhinhos simples que peguei para testar, como o primeiro Pocket Go ou o Valkyrie Q90, também o V90, que são parecidos. O processador não é muito poderoso e a quantidade de RAM é limitada, embora fique até acima de alguns concorrentes. Em minha experiência, ele foi mais que suficiente para rodar Mega Drive sem problemas, Mega fica bom, Game Gear também, Neo Geo e jogos de arcade de forma surpreendente ficaram muito legais, e o Game Boy Advance, show de bola também, dá para bater um Pokémon sem grilo. As plataformas que não ficaram muito boas foram PlayStation e Super Nintendo.
O Super NES pode apresentar lentidões na resposta dos controles ou mesmo nos games em si. E o PlayStation demonstrou essa lerdeza em quase tudo que eu testei. Tem que ficar mexendo em frame skip, aquelas configurações, acho melhor até descartar. Em minha opinião, se a gente considera que já é um grande substituto para um Game Boy Advance, tá ótimo. E aí tem os extras de Mega Drive, Neo Geo, Game Gear, como mencionei. Modelos similares realmente apresentam problemas com o Super Nintendo, embora um pouco menores do que no Trimui. Ah, e uma coisa que eu preciso destacar é que rolou o chamado screen tearing em quase todos os emuladores, quer dizer, um defeitinho gráfico que cria pequenos cortes nas imagens quando elas estão em movimento. Isso não atrapalha necessariamente a experiência de jogo, mas poderia não existir. Por exemplo, no Valkyrie Q90, que testei recentemente no canal, tem vídeo e tem uma configuração muito próxima, não percebi screen tearing nos mesmos games. Uma coisa que eu sei e devo passar a vocês é que no site oficial da Trimui já existem algumas atualizações do sistema, do firmware, que prometem melhorias nesse sentido. Mas, pelo que eu li, por cima, são procedimentos um pouquinho mais chatos do que eu estava disposto a lidar no momento, então deixei para depois. De qualquer forma, fica esse aviso. É possível fazer atualizações e até instalar interfaces modificadas para o Trimui Model S. A verdade é que eu já fiquei satisfeito por ele rodar muito bem o GBA, como mencionei, além de Mega, então morreu nisso. Mas acho que o Trimui tem concorrência forte de modelos como o Valkyrie V90 e Q90, que custam um pouco menos e tem desempenho que é parecidíssimo. Para quem se interessar, vou colocar na tela um card para minha análise do Valkyrie Q90, porque aí vocês podem assistir e ouvir exatamente o que falei. Ah, ainda não mencionei os meus resultados com a bateria. A fabricante, se eu não me engano, promete 3 horas e meia de autonomia. E em minha experiência eu consegui 3 horas e 10. Não é um resultado fantástico quando a gente pensa no que já existe nesses portáteis chineses no mercado, mas tá ok, né? E tá muito próximo do que a marca reivindicou. No fim das contas, eu curti o Trimui Model S pelo estilo. Quando bati o olho, achei que fosse um negocinho bonitinho, só que tranqueira, sabem? E na prática, ele mostrou que tem construção bacana, botões muito bons, isso pesou em minha avaliação, são bastante responsivos e legais de usar, e roda bem algumas plataformas, embora fique naquela categoria dos chineses mais básicos. Hoje em dia, o pessoal que é aficionado por emulação está investindo até em aparelhos bem mais caros, na casa dos $80, que tem processadores consideravelmente mais velozes, capazes de rodar plataformas acima. Miram aí em um Sega Dreamcast, Nintendo 64. O fato é que, mesmo que eu não vá usar sempre, e não vou, gostei da ideia de um negocinho tão leve e pequeno. Parece um cartão de crédito. Se eu tivesse que mudar alguma coisa, colocaria aqui uma entrada para fone de ouvido e, de repente, uma tela de 2.4 polegadas para ficar mais confortável jogar por longos períodos. Para quem gostou da construção, do formato, da proposta do aparelho, muitas vezes é por isso que a gente paga, temos uma opção interessante, mas quando se analisa custo-benefício, há concorrentes que ficam acima. Já mencionei, e digo de novo para não ficar no ar, os Valkyrie V90 e Q90 são alternativas fortes. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se é o caso, não deixem de escolher o gostei aqui embaixo, que é o joinha. Para quem ainda não for inscrito, inscreva-se e ative o sininho logo ao lado, porque assim você continua acompanhando meu conteúdo e me dá uma força enorme. É de graça, por que não? Siga-me nas redes sociais que estão aqui embaixo e também na tela, e a gente se vê. Até mais.